Fonte dos índios, os arquivos do Rio de Janeiro. Eu olhei para aquilo ali e falei, peraí, está esquisito. Aí eu fui ver quem tinha feito, era lá na UERJ, eu tinha estudado na UERJ antes. Aí fui procurar o Bessa. Aí eu cheguei lá, contei uma história longa e disse, olha, Dom Pedro II, eu acho importante colocar a questão da história indígena lá, então você pode me ver esses dias. E a partir dali, eu comecei a me dedicar de uma forma mais sistemática à história indígena e descobri muita coisa. Descobri, inclusive, que tinha índio no Rio de Janeiro, né? Porque criado, né, em todo esse sistema educacional, que quando começa a história da cidade, os índios saem de cena, tanto aqui no Rio de Janeiro como em qualquer cidade do interior. A gente teve agora lá em Ubar, na inauguração de um museu lá, eu e o Dalapuri, e a história da cidade é a mesma de outra. Era ali uma aldeia coroada e começa a história da cidade, os índios desaparecem. Aí a gente mostrou lá que no museu, o museu que era a 7ª Fazenda, existiam, o Capitão Mor tinha índios coroados trabalhando para ele, né? Logo no início, então isso demonstra essa continuidade. Bom, ficou fácil para mim falar, depois dos meus mestres terem falado aqui, né? Primeiro, o professor Aldemar, na parte de arqueologia, que há muitos anos está aí trabalhando com isso, com toda essa ciência da arqueologia, mostrando, né, que em tudo qualquer lugar do estado a gente tem aí formas de resgatar a informação dessas gerações. Com o professor João Pacheco, grande teórico da antropologia, que tem aprendido muito com ele. Com o professor Bessa, e também quero registrar a presença meu orientador, o professor Morel, lá da UERJ, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que era o índio que virou pó de café, que era sobre os índios de Valença, em que a gente mostrou que, na verdade, eles não viraram pó, pelo contrário, eles estão ressurgindo cada vez mais e estão presentes em todos esses locais. E ao vasculhar os arquivos de várias cidades do Rio de Janeiro aí, o que a gente tem encontrado mais são esses registros, principalmente a partir dos registros paroquiais. Os registros paroquiais são uma fonte muito importante da história indígena, porque ali você vai encontrar, por exemplo, como a gente encontrou em Valença, mais de 300 nomes a gente reconstituiu famílias indígenas e chegou, e como a gente tem até encontrado descendentes atuais desses grupos lá, tanto em Conservatório dos Índios, como também em Valença. E por conta dessas andanças também, até aproveitando, a gente esteve aqui na inauguração da exposição, e eu tinha o Marcos, que é o diretor do museu, ele mostrou para a gente uma documentação lá de São Pedro da Aldeia. Olha aqui a documentação sobre a Conservatória de São Pedro da Aldeia. Nos arquivos da cidade do Rio de Janeiro, nos arquivos que tem na cidade do Rio de Janeiro, o Conservatório dos Índios é uma série de documentos que os juízes mantinham para arrendar as terras indígenas, porque os índios ganhavam a Sesmaria, uma terra, mas o que acontecia? Eles não usam toda a terra, então vamos arrendar uma parte dessa terra e o dinheiro vai para os índios pobres. Geralmente os dinheiros nunca iam para os índios pobres, e geralmente as terras arrendadas ficavam sendo terra das pessoas que arrendavam a terra e os índios eram expulsos delas. Isso aconteceu em Resende, isso aconteceu em Valença, isso aconteceu em Talcaia, isso aconteceu em São Fidélis, isso aconteceu em São Lourenço, isso aconteceu em São Pedro da Aldeia, isso aconteceu em todos os locais que eles tiveram esse processo, de uma forma ou de outra, ocorreu.
E aí a gente, só para contar uma historinha, a gente chegou, uns 2 meses atrás, eu trouxe para cá uma doação de fotografias, e aí a história é igual a dessa. O cartório de São Pedro da Aldeia ia jogar fora uma documentação antiga. Lá tinha o único livro completo de conservatório existente no estado do Rio de Janeiro, que eram os índios de São Pedro de 1863. A partir daquela relação, que tem o nome completo de vários índios, a gente pôde estabelecer contato, inclusive a gente tem entrevista com um descendente da família Vaz, que mora lá em Cabo Frio e que mostra essa vinculação. Porque qual o grande problema dos arquivos? Principalmente os arquivos paroquiais. Quando eu sou batizado, eu sou João, eu sou Maria, eu perco meu nome de Marta. E aí, para você reconstituir depois, que sobrenome ele pegou? Qualquer um. E essa é a grande dificuldade. Por isso que a gente começou, em todo o estado do Rio de Janeiro, trabalhar com entrevistas de descendentes de índios, para a gente poder fazer um caminho de volta nesse intervalo em que os registros cartoriais pouco avançam sobre isso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão muito grande com a Prefeitura de Resende, no sentido de discutir algumas políticas públicas que são importantes, inclusive de preservar, pegar esses arquivos mais antigos. Tem uma política que parece trazer para o Museu da Justiça, mas também os arquivos municipais, para que eles possam ser consultados e produzir as histórias locais de uma forma mais abrangente. Né? Os cartórios é uma documentação difícil de você trabalhar dentro do cartório. 99% das vezes é uma dificuldade muito grande você conseguir com que eles deixem de consultar, e mesmo deixando de consultar, eles não entendem o que a gente quer, acham que é para fazer uma consulta de um negócio, não, quero ver o arquivo todo. Não quero, isso aí não adianta. Bom, mas vamos conversar agora sobre o que a gente veio bater um papo aqui, que é a questão da participação indígena na construção do espaço urbano e na defesa do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu queria mostrar uma música. Eu adoro essa música. Essa música do Zé Ramalho é assim: tá vendo aquele edifício, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 com adoção, 2 para ir, 2 para voltar. Não sei sobre o que é patrimônio. O patrimônio é um complexo bem legado pelos nossos antepassados, representados não apenas no sentido restrito material, mas também naquela condição de bens que assume uma dimensão imaterial. Então, uma receita, uma forma de fazer também é um patrimônio. E os povos indígenas têm muito mais patrimônio material, né, para oferecer do que patrimônio material. Até porque o material que eles usam é muito mais ecologicamente correto. Se constrói uma casa, ela durante o tempo volta a ser terra, o que não acontece em muita gente. E o que é um patrimônio histórico? Refere-se a bens materiais e imateriais, móveis ou imóveis que adquiriram um significado no processo de construção histórica de uma dada sociedade e, portanto, são passíveis de ações de preservação, proteção e educação patrimonial por parte dessa sociedade. E é nesse ponto que eu vou trabalhar a minha palestra. Ou seja, como a gente pode fazer para que os índios estejam presentes no cotidiano da nossa sociedade, inclusive não só na questão da história, mas na questão do patrimônio, e como observar isso? É preciso um outro olhar. E é sobre esse outro olhar que a gente vai conversar um pouco aqui. Primeiro, eu quero falar do antes da cidade. Eu não vou entrar na definição de Sambaqui, que depois, quando o Demar colocou a definição, eu não preciso fazer isso. Ponto. Mas veja, a cidade do Rio de Janeiro foi levantada pelos arqueólogos, inclusive pelo IAB, cerca de 40 sítios de sambaquis no Rio de Janeiro ao longo do século XX. Só que desses 40 sítios, quantos vocês conseguem visitar hoje? Por favor. Só um. E esse um foi porque aqui no Rio, no município do Rio, o cemitério dos Pretos Novos foi descoberto lá na Gamboa, e ao fazerem a prospecção arqueológica, eles descobriram que embaixo do cemitério dos Pretos Novos tinha uma aldeia de contato, e embaixo da aldeia de contato tinha um sambaqui que basicamente pega grande parte do quarteirão aqui perto da Praça da Bonita. Então, uma das coisas que eu sempre penso, porque eu mais de 20 anos trabalhando com escola pública, né, segundo grau e tal, e trabalhando também fora dela, com empresa que trabalha com essa questão de fazer trabalhos de campo e tal, onde eu ia mostrar o sambaqui no Rio de Janeiro.
O único local que eu tenho é esse. De 40, o único local que eu tenho é esse hoje em dia, lá na Nambu. Isso demonstra a relação da sociedade com o patrimônio indígena. Um dos principais patrimônios indígenas antes da introdução da cidade. Muito bem. Também são raros os sítios de aldeamento aqui no município do Rio de Janeiro. O professor Bessa, e eu acho que o professor João Pacheco falou, não, o Bessa principalmente, falou o seguinte: quando o Jandley esteve por aqui, ele identificou 32 aldeamentos em torno da Baía de Guanabara. O Teve também falou alguma coisa sobre isso. Se a gente for imaginar que uma aldeia do Tupinambá, ou Tamoio, era esse o nome que os portugueses chamavam, né, os Tupinambás do Rio de Janeiro, tinha de 500 a 600 pessoas, você multiplica por 18, ou não, por 32, quantas pessoas tinha aqui no Rio de Janeiro? No entorno da Baía de Guanabara? Quantos portugueses e quantos franceses eram? Muita gente. Dessas aldeias, a gente só tem 2 locais aqui hoje que a gente pode verificar alguma coisa. Na igreja Nossa Senhora do Carmo, onde o professor Aldemar fez uma escavação, que é aqui perto, e tem ali embaixo, e também, né, o pessoal tem lá uma aldeia de contato, e no cemitério de Pedro Novos. Então, mas será que só tem isso? Será que é só isso? A gente só tem que falar da história dos índios antes da construção da cidade, como a gente encontra em qualquer cidade que a gente vá, que foi um aldeamento indígena. A gente vai lá em tal cara, não. A história da cidade começa depois que a aldeia desaparece. São Fidel, a história da cidade começa depois que os índios aparecem. Valença, a história da Vassouras, Bati, todas elas que a presença indígena era fundamental, importante, teve papel antes e durante, inclusive durante o ciclo de café. Eles relegaram a história para o antes. Eu acho que a gente não deve fazer isso. A história tem que ser o antes, o durante e depois. Porque se nós falamos de 500 anos de desencontro, isso são 20 gerações. Se a gente for pegar Itaboraí como referência, 8.000 anos atrás, são 300 gerações. Então a gente tem que contar a história das 300 gerações, que inclui as 20 que os povos europeus vieram para cá e que depois os povos africanos vieram para cá transplantados e obrigados também a vir. Né? Eu acho que é dessa forma que a gente tem que reconstruir a história, começando da onde ela começa, e não da onde acham que ela deveria começar, a partir justamente daquela herança que o Visconde de Porto Seguro, né, enquadrou no conjunto da historiografia e que até hoje a gente padece dela, que é justamente os índios não são história, os índios são etnografia, e que a gente tem que romper isso aí. Muito bem. Eu vou começar primeiro falando de uma fortaleza da ilha de Vleganhão, o Forte Coligny. Quem construiu o Forte Coligny? O Forte Coligny fica aqui hoje, é parte, você vai no aeroporto Santos Dumont, do lado tem a escola naval, era onde ficava o Forte Coligny. Muito bem. Vamos ler 3 trechinhos aqui sobre essa questão. O Mendes Sá fala para Dona Catarina, rainha de Portugal: há muitos anos não se fez outra tal entre os cristãos, falando do Forte Coligny, porque posto que não vi muito e menos, a mim parece que não se vê outra fortaleza tão forte no mundo. É óbvio que ele está valorizando o trabalho dele, que derrotou, destruiu a fortaleza com informação privilegiada de uma pessoa, de um francês que saiu dali, e ele sabia por onde ele entrar. Mas quem construiu esse forte? Vamos lá. Diz aqui Jandley: nas extremidades dessa ilha existem 2 morros, nos quais Vleganhão mandou construir 2 casinhas, edificando a sua, em que residiu no centro da ilha, e um rochedo de 50 a 60 pés de altura. De ambos os lados desse rochedo, aplanamos e preparamos pequenos espaços, onde foram construídos não só a sala onde nos reunimos para prédica e refeição, mas ainda vários outros abrigos em que se acomodavam cerca de 80 pessoas, inclusive a comitiva de Vleganhão. Entretanto, a não ser a casa situada no rochedo, construída com madeiramento e alguns baluartes de artilharia, revestidos de alguma alvenaria, o resto, como os índios foram arquitetos, foi construído a seu modo, com troncos de madeira redondos e cobertos de palha. Aí a gente vai e prossegue sobre isso. Quem eram esses trabalhadores índios que estavam ali? Aí Jandley, de novo: 30 ou 40 homens e mulheres, Margaiá
ou Maracajá, eram os índios que viviam na Ilha do Governador e que em 1555, por conta do forte ataque dos tamoios, aliados aos franceses que davam um armamento mais poderoso para eles, não conseguiam resistir e pediram para o donatário do Espírito Santo, Vasco Coutinho, para vir salvar. E vieram 4 navios, eles pegaram todos e levaram para o Espírito Santo, porque até então os Margaiá eram os aliados dos portugueses há muitos anos. E eu desconfio que um dos problemas dos tamoios não terem gostado mais dos portugueses é que os portugueses, ao fazerem comércio com os Margaiá, eles estavam fazendo comércio com os inimigos dos tamoios. Então, amigo de meu inimigo é meu inimigo. Então, flecha nele. E além disso, eles também raptaram como escravos tamoios para levar para São Paulo, São Vicente e dar os outros comerem, que eram os aliados dele lá em São Paulo. Então, havia uma razão de fundo do ponto de vista da aliança, da luta política que já existia entre tamoios, tupiniquins, margaiás, e que os portugueses e os franceses entraram nessa luta que existia aqui. Eles incorporaram ali e trabalharam suas alianças. É óbvio que com isso também pensando seus interesses, mas os índios tinham seu protagonismo. Eles trabalhavam no sentido assim: qual aliança que eu tenho que fazer? Qual aliança que me interessa? Porque não era apenas a questão de uma troca, mas era a questão: eu sou contra o meu inimigo. Se eu tiver um aliado que me dá um machado, que me dá um arcabuz, é melhor do que eu filho só na flecha, porque eu dou mais condições eu tenho mais condições de batalha. E nesse sentido, esses margaiás, 30 ou 40 homens mulheres, que os tupinambás, nossos aliados, aí o André Henrique é francês falando, e haviam vendido como escravos, eram tratados mais cruelmente. De fato, certa vez, o vi, por um motivo de pouca monta, aí o Vileganhão o que fez? Mandaram amarrar um deles de nome Mingau a uma peça de artilharia e derramar toucinho derretido, muito quente nas naves. Por isso, essa pobre gente sempre proclamava em sua língua: se soubéssemos que o Pai Corpo, como eles chamavam na língua tupi, nos trataria desse modo, antes nós teríamos deixado comer pelos nossos inimigos. Então, quem vai construir o Forte Corigini, em grande parte, é óbvio que também tinha carpinteiros, são esses escravos margaiás, que inclusive uma parte deles vai para a França, como escravo, também vai por navio para a França. Se eu não me engano, o Leganhão levou alguns. Essa obra francesa não resistiu ao ataque português de 1560, como falou aqui hoje de manhã o professor João Pacheco, e após a fundação da cidade, a ilha foi dada como 6 marinhas. Bom, a década seguinte, depois da conquista a década seguinte foi marcada por grandes batalhas no Sudeste, a chamada Confederação Tamoio, que fez com que índios, porque veja, mesmo pelo fato de você ter as aldeias, elas tinham uma certa autonomia entre elas, mesmo as aldeias Tamoio. Mas o mal que os portugueses estavam fazendo e o convencimento dos franceses foi importante para isso. Por que esse convencimento? Porque o francês que virou parente, ou seja, até o João Fragoso falou, não, a maior parte dos franceses foi preso, foi embora, foi enforcado e tal, mas ficaram alguns, os que eram os tradutores, que ficavam no meio dos índios e viviam como índios. E aí, na medida que eles ganhavam parentesco, eles também tinham uma posição, como por exemplo teve João Ramalho, como por exemplo teve o Diogo Caramburu, dentro daquele grupo, daquela etnia indígena. Então eles tinham posição, inclusive, de poder propor guerras e outras coisas. Então, nesse sentido, facilitava esse processo de alianças, que vai ter uma aliança das aldeias desde Cabo Frio até Ubatuba, contra a presença portuguesa, não só em São Vicente, mas também a tentativa dela aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Após essas guerras em que se envolveram os índios temiminosos, os margaiás, chateados pelo Araribóia, os tupiniquins, os tamoios foram derrotados em 1567. Isso apenas na parte da Bahia, que é a cidade do Rio de Janeiro. Na outra parte da Bahia, que não era a cidade do Rio de Janeiro, que era na outra parte, não estava dominado. É uma ilusão achar que quando a cidade foi fundada em 1567, lá no Morro, no chamado Morro do Descanso, depois Morro de São Januário, depois Morro do Castelo, a coisa estava tranquila dentro da Baía de Guanabara. Não estava. Tanto é que eles tiveram que fazer, e a história é muito omissa em relação a batalhas para conseguir conquistar as aldeias de Papucaia, as aldeias ali perto do Morro da Luz em São Gonçalo, as aldeias que ficavam do lado de lá. Araribóia ganha terra do lado de lá, mas ele se instala em São Cristóvão.
ali entre São Cristóvão e Maracanã. Inclusive tem um documento do Serafim Leite que ele fala que chama Araribóia para identificar a antiga aldeia de Taboia, Buracuçu, mais ou menos isso, né, professor? E ele mostra que fica ali naquela região. E ele também ele não só tem casa de chão no centro do Rio de Janeiro, mas também tem aldeia lá. E aí o que vai acontecer? Só depois que derrotam que eles vão, em 1575, que eles vão passar para o outro lado. Eles só tomam posse da aldeia de São Lourenço na década de 80, quando o Anchieta faz um famoso teatro em que ele cita nominalmente todas as aldeias que foram queimadas e destruídas pelos portugueses e que as pessoas foram escravizadas. Muito bem. Vencida a luta pela ocupação do lado ocidental da Baía de Guanabara, Mendes Sá relocaliza a cidade, retirando ela das proximidades da urba e colocando um Morro do Descanso. Essa nova urba deu muito trabalho para ser limpa e habitada. Aí ela vai o Mendes Sá, que foi governador que morreu no Brasil, ele vai falar, é óbvio, ele adora fazer uma autoelogia, então ele diz que ele fez, né? Vamos ver o que ele fez. Um sítio que parecia mais conveniente para edificar nele a cidade de São Sebastião, o qual sítio era de grande mato espesso, cheio de muitas árvores e grossas, que se levou a sais trabalho em cortar e limpar o tipo. Edificaram uma cidade grande, cercada de trastes de 20 palmos, uma espécie de cerca. Outras tantas de altura, todas cercadas de muro por cima, com muitos baluartes e fortes cheios de artilharia. Eu fiz a igreja dos Padres de Jesus, onde reside telhado e bem consertada, e a sede de Três Naves também consertada. Fiz a casa da Câmara, sobrada, telhado e grande, a cadeia, a casa do armazém, e para a fazenda de sua aldeia, blá 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 blá. Ele fez tudo. Ele meteu a mão na massa. Foi isso? Não. Para limpar o terreno e construir essas edificações, a quem recorreu o governador? Para edificar as próprias casas, a quem recorreu? Quem cortava as madeiras? Quem fazia isso? Quem cortava as pedras? Já que a quantidade de moradores portugueses era ínfima, 150 pessoas e a maior parte guerreiros. Não tinham nem mulheres, a maior parte, inclusive muitos amaziados com índios. Isso, 150 e 1585. E a maior parte deles cuidava do seu sustento como? Eles não conheciam nada ali direito, eles não conheciam isso. Como é que eles iam se sustentar? É óbvio que desde o início eles iam saquear a aldeia de cada para comer a comida. E ficar 2 anos ali na urca, passando fome, ficava complicado. Um texto do padre Fernando Cardim, de 1585, dá uma solução a isso. Ele fala o seguinte: tem os padres 2 aldeias de índios, uma em São Lourenço, uma légua da cidade, e outra em São Barnabé, 7 léguas por ano. Terão ambas 3.000 índios cristãos. A cidade tem 150 vizinhos e seu vigário, e muita escravaria da terra. Recentemente, eu lembro de novo o Serafim Leite, eu vi lá numa ano de 1595, que eles faziam umas missões pelo Recôncavo. Eles fizeram umas missões pelo Recôncavo, mais ou menos nessa área, nessa época que tinha 3.000 índios e 150 moradores, e fizeram 15.000 confissões. Eu falei, peraí, essa conta não bate, 15.000 confissões? Tira o resto, sobra mais de 10.000. Quem são eles? São os escravizados de Cabo Frio, são os escravizados do interior, são os escravizados dos descimentos que eram constantes, porque quem fazia a cidade, quem fazia os engenhos, quem fazia as plantações eram os índios escravizados. E aí eram escravizados em guerras justas. Não é o caso de São Lourenço, que é aliado para as guerras. Não é o caso de São Barnabé, que é aliado para a guerra, e que nesse primeiro século, inclusive, o Araribóia, o Martim Afonso, ganha até a Ordem de Cristo, uma coisa raríssima entre os índios do Brasil. Só teve poucos foram os índios que ganharam a Ordem de Cristo aqui, no século XVI, e nas guerras holandesas também teve índios que ganharam a Ordem de Cristo em Pernambuco. Mas a maior parte não tinha isso, então isso é um privilégio, é um fidalgo do rei, é o rei. E aí, os índios terminóis, seus parentes moradores da aldeia de São Lourenço do Mar, eram muito requisitados, inclusive para defesa, para guerra com os outros índios, para poder ir para o interior, porque uma boa parte dos chamados, a gente chamava nobreza da terra. Quem era a nobreza da terra? Era aqueles que eram conquistadores, não necessariamente eram fidalgos, mas que ajudaram a conquistar a terra aqui. Esses, vários deles, tinham no século XVI e no século XVII uma milícia armada de índios. Eles tinham dentro dos seus engenhos isso. Em conversa com o professor Ondemar,
quando a gente estava conversando sobre o governador, eu fiz uma palestra para os meninos lá na ilha do governador, e aí eu recuperei um trabalho que tinha sido feito arqueológico de escavação, e eu vi lá que onde tinha um engenho, que foi do governador Salvador de Sá, tinha também o resto de uma aldeia tupi. Aí eu perguntei para ele, ele falou, provavelmente pela concomitância de tempo, eles estavam dentro do engenho. E era isso mesmo, o filho dele, o filho de Salvador de São Martin de Sá, ele tinha uma tropa dele, ele tinha medo porque ele chegava assim, por exemplo, entrava na Vila do Porto do Rio de Janeiro, aí ele chegava para o cara e falava o seguinte, vocês têm que obedecer aqui as ordens da gente, não sei o quê. Se não fizer isso, os índios vão pegar. É isso mesmo. Ele tinha grupos de índios armados para ele. Tanto é que teve um inglês que veio no navio pirata aqui e virou escravo dentro do engenho, trabalhando na ilha do governador. E ele fala várias coisas, fui na pescaria com outros índios. Fugi com o índio do engenho, porque ele era maltratado, ele era considerado um escravo, né? Antônio, uma participação intensa dos indígenas na defesa do Rio de Janeiro. Eu estou deixando de passar isso aqui. Não esqueça, vai. Aqui a cidade daqui, alguns aldeamentos que ficavam em todo o Rio de Janeiro, e estavam aí, que antes era Tinga, depois, né? E aqui São Pedro da Aldeia, né? Aqui já são eles no século XIX. A Maria Gra pinta essa obra de arte aqui, e ali é uma planta feita também no século XIX, ali em São Pedro da Aldeia. Pode passar. A questão do desmatamento da indústria madeireira. Quando teve aqui, no século XIX, o Rendas, ele vai colocar principalmente com a mão de obra escrava. Isso era fato? Em parte. As áreas pioneiras do Vale do Paraíba, todas elas tiveram mão de obra agregada indígena para fazer isso. Aí você vai encontrando, por exemplo, a gente examinando lá, tem as cartas do Alexandre Bretel, ele era um francês que veio administrar uma fazenda do João Molevade, acho que João Molevade, se eu não me engano. Literalmente em Minas Gerais e tinha na fronteira do Rio, isso. Na fazenda do João Molevade, tinha uma aldeia indígena por inteira. Na fazenda do Bretel, ele tinha um casal, o seu Sebastião, e outros que moravam na aldeia dele. Era uma família por aí que trabalhava como agregado para ele. Inclusive, ele era meio farmacêutico, virou meio médico, né? Lá naquele sertão ali que hoje seria da atividade, Porciúncula, aquela área toda, ele vinha por lá. E aí, uma vez o Sebastião estava com umas dores e tal, ele recomendou que ele passasse no peito alto. Canforado, vocês lembram disso? Canforado? Pois é, aí o Sebastião foi, acabou, quando voltou, doutor, quero mais. Ele disse, mas doutor, tão rápido, eu bebi tudo, estava muito bom, e eu quero mais. Então, tinha essa questão. O desmatamento que foi feito na frente de expansão do café, que começa no interior do estado, em Resende, onde tinha um aldeamento Curi, o aldeamento São Luís Beltrão, passa por Valença, que tinha várias aldeias, e o aldeamento de Valença, depois o aldeamento Bonito, passa por Cantagalo, que também foi outro aldeamento, passa por Itaocara, que foi outro aldeamento, e chega e sobe para cima, onde não foram construídos aldeamentos, mas tinha muitas aldeias indígenas. A maior parte dele era desmatamento feito a partir de obra de fronteira. O cara que vai para a fronteira, com exceção de alguns, a maior parte não tinha muito dinheiro não. Então ele tinha que fazer o quê? Usar a mão de obra gratuita. Foi o caso de um desembarcador aqui no Rio de Janeiro, chamado José Monteiro. Ele foi para Valença, melhor, nas terras lá de Conservatório, que antes não se chamava Conservatório, ali foi o aldeamento de Rio Bonito, mas era a Conservatória dos Índios. E aí ele se assumiu umas terras lá e tal, até o Santo Lero faz uma crítica a ele, que tinha dois franceses que eram sócios dele, saíram fora porque viram que o cara estava complicado. E aí ele conseguiu manter durante um tempo um grupo de índios coroados dentro da fazenda dele. Mas aí eles botavam um lambique, exploravam, os caras se cansaram, eles eram filhos do Bocamã. Bocamã foi o principal chefe indígena que fez o acordo para a pacificação daquela região como um todo, e fez esse acordo no final do século, veio até aqui no Rio uma representação dele, como falou a Ana Paula aqui, né, de embaixadas, veio uma primeira embaixada para cá para fazer isso. E o filho dele vai ficar, né, José Bexiga porque ele pegou varíola, mas sobreviveu. Então ele ficava achando Bexiga e pegou o apelido de José Bexiga. E ele ficou lá um tempo, aí depois de um tempo ele ficou tão chateado com a exploração que juntou a os índios e alguns escravos da fazenda, fugiram, montaram o quilombo, e ele fica reclamando, não sei o quê, quando aprenderam, jogam o José Bexiga para trabalhar aqui no arsenal
todas as fortalezas que se acham no Rio de Janeiro, sendo esta praça no presente a mais fortificada por arte, que se acha nas conquistas, foram feitas pelos índios de Cabo Frio, São Barnabé e outras aldeias. Em esquadras de 50 ou 60 e mais índios, alternadamente se revezavam de 2 em 2 meses no serviço de Sua Majestade. Depois, na nave da Biblioteca Nacional, do 19, a gente vai encontrar uma AMA, que é um relatório anual que os jesuítas faziam, e aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar, ou seja, nós temos uma quantidade enorme de documentação da sociedade jesuítica em Roma, que devia ser transplantada para cá. Aconteceu isso agora, lá no Chile, eles pegaram de toda a América Espanhola e digitalizaram. Isso tem uma gama de informações que nós desconhecemos. Então, só para ter uma ideia, essa AMA, por exemplo, né, que foi uma das poucas que foram publicadas no Brasil, o Antônio Vieira fala, fortificaram-se todos os lugares desse estado esperando o inimigo. Isso aqui é em relação à invasão holandesa, era 24 a 25. Aí este fim determinou o governador Martim Afonso de Sá fortificar em primeiro lugar o recebimento das praias, e para isso pediu aos nossos padres a ajuda de índios. Foram chamados com toda a brevidade, com a mesma chegada. Se distribuíram pelos moradores, para que cada um com eles trabalhasse na parte que lhe coubesse. Eles dirigiam e eles trabalhavam. Né? Mandou para o reitor em particular entrincheirar a testa do colégio, a juntar grande número de arcos e flechas para o conflito acudir, e prover os que estavam faltos de água. O mesmo cuidado da nossa parte para juntar índios no edifício de uma fortaleza. Bom, e por aí ele vai falando essa questão. A defesa do Rio de Janeiro em relação aos holandeses foram feitos principalmente pelos índios. Para vocês terem uma ideia, não foi só isso. Eles participaram ativamente em todas as guerras coloniais, todas, sem exceção, e lutas coloniais, como no caso da invasão holandesa, na defesa da costa contra os piratas, na reconquista de Angola, ou seja, foram com Salvador de Sá para o outro lado do oceano para atacar os holandeses que tinham conquistado Angola. Para a fundação da colônia de Sacramento e a sua continuidade. Isso aí eu só descobri esse ano. Eu falei assim, como? Índios de São Barnabé saíram daqui, foram para o sul do país, fundar em 1680, junto com o governador, que é o nome dessa rua daqui, o Adão Manuel Lobo, é o nome do governador, que foi preso em Buenos Aires e morreu lá, junto com índios tupis de São Paulo e do Rio de Janeiro, que ficaram presos em Buenos Aires depois que foi derrotado por 3 mil índios das missões e mais alguns espanhóis. Então, era uma guerra que você usa ali de um lado do outro, né, para atender interesses que não necessariamente, ou não é que não seja, também eles tinham interesse que o território fosse ocupado de outra forma também. Eles também tinham as suas políticas e pensavam junto com políticas de aliança. A gente não tem que achar que não, eles obedeciam porque eles gostavam de obedecer, ou porque eles faziam o que o outro mandava porque ele achava político. Não era nada disso. Eles também tinham seus interesses. Inclusive, teve momentos de convivência na colônia de Sacramento que havia contrabando dos portugueses com os índios, etc. e tal, procuravam fazer chamada antigamente dos caminhos, né? Fazer esses negócios aí. Bom, só para vocês terem uma ideia, em 1630, o Martim de Sá, dentro de um outro rebate sobre os holandeses, ele desfilou em frente à casa dele 400 índios em flecha das aldeias São Barnabé, Cabo Frio, São Francisco Xavier e mais uma, o Cabo Frio, Cabo Frio é como eles chamavam São Pedro da Aldeia, São Lourenço. Tem a relação, saiu nesse volume 59 da Biblioteca Nacional de 1937, de todos os nomes. Então você tem índios tamoios, você tem índios teminóis, você tem índios manipaques, você tem índios de diversas etnias relacionadas ali com o nome, quem era o principal, etc. E goitacás, que também participaram da defesa. Você já tinha um grupo de goitacás que estavam na aldeia de São Pedro, que estavam sendo conquistados ali. O padre Lobato fez missões lá para pacificar goitacás e trouxeram alguns para morar na aldeia de São Pedro. Então essas aldeias eram multiétnicas. Trabalhavam-se na religião e na língua, e acabava a língua que eles falavam entre eles, mesmo aqueles que não tinham essa língua, o tupi. E Marumirins, ou Guaramirim, ou Guarulhos, também, que é uma discussão dentro da história em relação a isso. Imagina, 30 metros de altura, né, professor?
30 metros de altura. É um monumento que, se você for pegar, quanto tem do México de altura, quanto tem pirâmide de altura, é mais ou menos a mesma coisa. Isso tudo trabalha muito. E aqui tinha zoomorfos maravilhosos, ou seja, esculturas em pedra de animais muito bonitos, vários enterramentos e tal. Aqui, como na Barra da Tijuca, ou como em Burro, destruíram um monte de sambaquis. E quando descobriram que eram sambaquis, passaram o trator para evitar que houvesse essa questão. Infelizmente, na construção da Barra na década de 70, houve muito isso, né? E eu acho que a gente tem que se conscientizar para evitar essas questões serem